Queridos alunos, hoje nós vamos falar sobre função afim. Bom, acompanha comigo lá na página 27 do livro de vocês. Definição. Função afim é toda função de R em R, cuja lei de formação pode ser indicada por y igual a ax mais b, certo? Então, olha só, galerinha. Essa daqui vai ser, então, a nossa lei de formação de uma função afim, certo? E esses valores aqui, né, esse coeficiente A e o coeficiente B, eles são números reais, né? Por isso que nós temos aqui essa função, então, definida, né, de R em R, tá? Nós podemos lembrar aqui as definições de domínio e contradomínio que nós abordamos lá na introdução, né, de função em forma de conjunto, né? Apenas uma ideia. Mas vamos dar continuidade. Bom, exemplos, né, de equações, né, que são funções afim. Bom, nós temos aí y igual a menos x mais 6. A gente pode observar que o valor, né, do coeficiente a aqui é menos 1. Não apareceu nenhum valor aqui, mas está negativo, né, então é 1. E o coeficiente b é 6. Então, do mesmo jeito, colocando mais alguns outros exemplos, y igual a 4x, certo? Y igual a 2x menos 1 sobre 7. Lembrando aqui que eu posso escrever, né, esse 2x sobre 7 e também o menos 1 sobre 7. Né? Vamos só limpar aqui para ficar mais organizado. Então, poderia estar colocando aqui 2x sobre 7 menos 1 sétimo. Então, o coeficiente A e o coeficiente B, nós temos aí os dois valores. Também podemos pegar aqui o segundo, mais um exemplo, né, de função afim. Y igual a menos 2. Então, nesse caso aqui, o coeficiente A não apareceu, é 0, e o B, menos 2. Galerinha, lembrando também, como nós já falamos no início, né, de função na forma de representação de conjunto, né, questão de nomenclaturas dessa função y aqui, lembrando que no lugar do y, eu também poderia ter escrito, né, f de x, tá bom? Se você também não recorda, você pode estar assistindo os vídeos anteriores, tá certo? Então, se eu escrevesse aqui f de x igual a menos x mais 6, também estaria representando, né, uma função afim. Ok? Então, vamos lá. Agora, vamos observar alguns exemplos, né, que não são funções afim. Eu tenho aqui y igual a x ao quadrado mais 5. Nós temos aqui um expoente, né, ao quadrado. Nos dá uma ideia aqui, né, de uma equação do segundo grau, né, ou uma função do segundo grau. Então, esse caso aqui não representa a função afim. Vamos observar. Outro exemplo. Y igual a 1 sobre 3x. Nós temos aqui uma variável no denominador. Então, nós temos um outro exemplo, né, de função que não é afim. Vamos ver aqui mais um. Nós temos aqui y igual a 2 elevado a x. Ou seja, esse expoente aqui, ele pode estar assumindo outros valores, né, diferente de 1. Então, portanto, essa função também não é função afim, ok? Bom, então vamos limpar a tela para a gente dar continuidade. Temos um caso também particular, né, de função afim, que eu vou estar abordando aqui nesse estudo, né, nesses 4 exemplos aqui, né? Y igual a menos x mais 6, y igual a 4x, né, olhando para a letra D, y igual a menos 2. Então, a gente vai estar abordando esses casos, né, são chamados de casos particulares de função afim. Primeira que a gente vai passar por alto aqui é a função constante, né, ela é abordada mais lá na primeira série do médio, mas eu peguei um exemplo aqui bem simples. Se você for procurar, por exemplo, num livro, no lugar desse B aqui, pode estar um coeficiente K, tá? Como eu falei, geralmente vai estar lá no médio. Eu coloquei B aqui para dar continuidade à nossa ideia de função afim.
Então, uma função é dita constante quando ela é do tipo f de x, né? Ou também poderia ser só o y aqui, né? Y igual a apenas o coeficiente b, que é esse termo constante. No caso, né, onde b não depende de x. Exemplo aqui, f de x igual a 5, ou também poderia ter escrito y, né, igual a 5, certo? Embaixo, né, f de x igual a menos 3, certo? Bom, esses gráficos, né, olha só como que seria o comportamento delas. Bom, nós temos aqui o eixo vertical, né, que é o eixo Y, e temos aqui o eixo horizontal, que é o eixo X. Essa função constante, ela pode estar assumindo aqui valores, né, por exemplo, y igual a 5, né, valor positivo, em que esse eixo ele ficaria paralelo, né, e superior ao eixo X. Então, olha aqui o nosso exemplo. Deixa eu tentar colocar aqui outros exemplos, né? Por exemplo, de uma função igual ali, né? Menos 3, né? Com valor negativo. Bom, eu não tenho aqui, mas vamos imaginar aqui o seguinte. Se eu fosse representar essa função aqui, ó, f de x igual a menos 3, iríamos também imaginar aqui o nosso plano cartesiano, certo? Eu vou mudar a cor aqui. E para essa função y igual a menos 3, ou f de x igual a menos 3, esse gráfico, né, seria essa linha aqui paralela ao eixo x, porém ia ficar na parte inferior, tá bom? Então, nesse caso, nós temos aqui que esse valor, no caso que a gente está chamando de b, ele é menor que zero. Então, portanto, ele é inferior ao eixo x, certo? Então, nós temos aqui um exemplo de b maior do que zero, quando ele está acima, né, do eixo x. E temos também um outro caso aqui, quando essa função constante, o valor de b é igual a zero. Ou seja, quando você for traçar o gráfico, ele vai ficar exatamente em cima do eixo x. Então, aqui essa breve noção, e esse conteúdo vai ser abordado para você na primeira série do ensino médio. Qualquer dúvida, pessoal, você pode estar pausando o vídeo e estar assistindo novamente. Vou limpar para a gente dar continuidade. Bom, na página 28, né, do livro de vocês, o exercício 26, identificamos aqui algumas funções que são nessas chamadas de função afim. Lembrando, né, que para você determinar aqui, você tem que observar onde você tem essa lei de função y igual a ax mais b, certo? Então, vamos fazer essa verificação, né? Deixa eu limpar aqui. Podemos observar que na letra A nós temos aí um exemplo, né, de função afim, a letra B já não é, a letra C nós temos um exemplo, né, de função afim, ok? Vamos lá. Letra D também nós temos um exemplo, né, de função afim, você pode desenvolver essa propriedade distributiva aqui, ó, 7 vezes x, depois 7 vezes menos 2, você também consegue identificar aqui os coeficientes A e B, então, portanto, essa letra D é função afim, a letra E não é, a letra F nós temos aqui um exemplo, né, de função afim, ok? A letra G também, nós temos aqui um exemplo, né, de função afim, ok? A letra H, também nós temos aqui um exemplo, né, de função afim, onde o A, o coeficiente A é 2/3, e o B, se você dividir menos 15 para 3, vai dar o quê? Menos 5, ok? Bom, você pode até voltar aí, né, pausar e voltar um pouquinho o seu vídeo. Você pode lembrar aí definição, né, de função constante. Olha só, quando nós temos, né, y igual a b, ou seja, o coeficiente b sozinho. Então, se você der uma olhadinha aqui nesse exercício 26, a gente pode constatar que essa letra aqui, ó, a letra H, perdão, a letra G, além dela ser uma função afim, ela também é uma função constante. Mas vamos lá, continuando. Vou limpar aqui a nossa tela. Bom, lá na página 29, vamos observar como que é o gráfico de uma função afim.
Pessoal, nós já estudamos, né, a construção de gráficos. Por exemplo, aqui, né, lá na página 21, vocês construíram o gráfico, né, da função y igual a 2x mais 1, né, para todo x um valor real. Agora, você sabe que esse gráfico corresponde, então, ao gráfico de uma função afim, certo? Bom, veja mais dois exemplos aqui, né? Y igual a menos 3x mais 4. Bom, novamente, né, nós vamos atribuir aquela tabela, vamos atribuir valores aqui para x, né? Você pode colocar aqueles valores padrões do menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, desenvolvendo cada um aqui, né, para x igual a menos 2, colocando esse valor entre parênteses. 3 vezes 2 é 6, e menos vezes menos, mais. Então, nós temos aqui 6 mais 4, deu 10. Então, nós temos o par ordenado, menos 2 e 10, certo? Deixando esse plano aqui do lado, vamos marcar, né, o ponto aqui, menos 2 para x, menos 10 para y. Observamos que ele está no segundo quadrante. Bom, depois, para x igual a menos 1. Então, fazendo 3 vezes, né, menos 1 entre parênteses, 3 vezes 1, 3. Certo? Então, 3 vezes 1, 3. E menos vezes menos vai dar positivo. Então, 3 mais 4, sabemos que é 7. Então, meu par ordenado, menos 1 e 7. Então, você vai lá também, né, no segundo quadrante e marca esse segundo par ordenado. Depois, né, para x igual a 0. Então, fazendo menos 3 vezes 0, vai sobrar o 4. Então, meu par ordenado aqui, 0 e 4. Então, você vai exatamente do eixo y e marca aqui esse ponto, né, 0 para x, 4 para y. Fazendo agora menos 3 vezes 1, positivo, né? Então, vai dar menos 3, né, mais 4. Regrinhas de sinais aqui na adição e subtração, sabemos que conserva o sinal de maior módulo e subtrai. Então, vai dar 1 positivo. Então, eu tenho o par ordenado aqui, 1 e 1. Está localizado, então, no primeiro quadrante. Por último, né, fazendo a substituição de x igual a 2. Então, 3 negativo vezes 2 dá menos 6. Novamente, aqui é a regrinha de sinais, né, na adição e subtração. Então, vai dar menos 2. Então, nós temos aqui o par ordenado, 2 para x, menos 2 para y. Está no quarto quadrante. Podemos observar aqui, então, ligando esses pontos, é possível traçar esse seguinte gráfico. Gente, detalhe aqui que eu vou pontuar um pouquinho mais para frente, observa que o sentido desse gráfico aqui, ele está vindo então, né, de cima, que a gente veio marcando os pares ordenados, de cima para baixo. E também chama a atenção de vocês aqui para o valor do coeficiente A. Então, observa que ele é negativo, tá? Guarda essa informação. Bom, então vamos continuar. Vou limpar aqui a nossa tela. Certo? Limpando a tela. Olha aí o que eu acabei de falar, né? O A é negativo. Então, à medida que x cresce, o y vai decrescendo. Gente, muito importante isso aqui, ó, que eu coloquei para vocês. À medida que x cresce, o y decresce. Então, essa função aqui, afim, ela também é chamada de função decrescente, tá bom? Como eu tinha avisado vocês, guardem essa informação. Vamos olhar aqui um outro exemplo. Outra função aqui, y igual a 3x. Aqui eu já coloquei direto, inclusive, né, tá no livro de vocês, na página 29, atribuímos mais valores aqui, né, além daqueles padrões. Vocês podem observar que quando você traça esse gráfico, olha só, 0 e 0, depois 1 e 3, menos 1 e menos 3, certo? 2 para x, 6 para y. Então, esse gráfico aqui agora, a gente observa aqui esse sentido, né? Que nós temos aqui uma reta e ela está passando exatamente em cima da origem. Mas eu vou estar abordando isso num outro momento. O que a gente pode observar aqui? À medida que o valor x cresce, né? Aqui ele não colocou na forma assim bastante organizada, mas a gente pode compreender. Olha só, aqui quando você coloca para x igual a 1, o y deu 3. Quando você coloca para x igual a 2, o y deu 6.
Então, a gente observa que à medida que o valor de x cresce, o valor y também cresce. Então, quando isso acontece, nós temos aqui uma função crescente. E eu volto a chamar a atenção de vocês aqui, ó. O coeficiente A, ele é igual a 3, e sabemos que esse 3, ele é um número positivo. Professor, então o que eu posso concluir? Se o coeficiente A, ele é negativo, ou seja, menor que zero, a função é decrescente. Se o coeficiente A é positivo, ou seja, maior que zero, a função é crescente. Muito bem, aluno, é isso mesmo. Tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui. Deixa eu limpar aqui. Mais um outro exemplo aqui, né? Eu até tinha colocado 2, mas vamos colocar aqui mais um rapidamente, né? Y igual a 2x mais 1. Jogando aqui o gráfico, eu vou colocar aqui a tabela, né? Com os pares ordenados já diretamente, ligando aqui, lembrando que a gente já tinha construído esse gráfico numa outra aula, né? Anteriormente. Então, quando a gente vem com os pares ordenados, né? Menos 2 e menos 3, menos 1 e menos 1, 0 para x, 1 para y, né? 1 e 3, 2 e 5, podemos observar que à medida que o valor de x aqui vai crescendo, o y também vai. Então, o nosso gráfico aqui, novamente, né, ele tem o sentido aqui, né, para cima. Ou seja, à medida que o valor de x cresce, o valor de y também vai crescendo. Então, isso daqui, esse gráfico, né, ou seja, essa função representa também uma função crescente. Ok? Então, vamos limpar para a gente continuar. Bom, ângulo de declive da reta de uma função afim. Outra informação, pessoal, importante. O ângulo correspondente a um giro no sentido anti-horário, né? Informação importante. Partindo do eixo x até a reta que corresponde ao gráfico de uma função afim, é chamado, destaca aí no seu material, de ângulo de declive da reta. Então, vamos lá, vamos observar aqui e fazer algumas interpretações, né? Bom, nós temos aqui uma função afim em que você pode observar que essa função, ela é, o gráfico, né, ele é crescente, ok? Então, se você observa aqui em relação ao eixo x, nós temos aqui um ângulo, certo? Esse ângulo aqui, estamos aqui atribuindo como alfa, né? Um ângulo alfa, ou um ângulo A também, se você quiser, tá certo? Bom, vamos observar agora um outro tipo aqui de função. Você já pode observar que essa função, ela tem aqui o sentido para baixo. Ah, André, mas daqui tem a setinha para cima. Mas observe, né, as nossas construções anteriores, quando ela está nesse sentido aqui, geralmente passando com essa direção, essa função aqui ela é decrescente, porque à medida que você diminui os valores de x, os valores para y também diminuem. Mas esse não é o nosso intuito. Agora, dá uma olhadinha nesse ângulo aqui, em relação, né, ao eixo x construído. Podemos atribuir aqui um ângulo alfa, certo? Bom, gente, olha só. Observem que esse ângulo alfa aqui no primeiro exemplo, ele é menor do que 90 graus, ok? E esse ângulo aqui, para essa função decrescente, ele já é maior que 90 graus. Então, lembra as definições, né, de ângulo agudo, ângulo obtuso, para a gente fazer algumas conclusões. Vamos lá. Primeira, quando A é positivo, ou seja, quando a função ela é crescente, né, essa função afim, né, do tipo y igual a x mais b, alfa, que é o ângulo, ele é agudo, ou seja, ele é menor que 90 graus, ok? Como a gente falou, né, a função afim, ela é crescente. Então, destaca essa informação. Segunda observação que nós podemos fazer. Quando A é negativo, certo? Nós temos, né, a função decrescente. Agora, esse ângulo aqui dessa função decrescente, podemos observar que esse ângulo, ele é um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo, né, que ele é maior do que 90 graus e menor do que
180 graus. Do mesmo jeito, né, que nós colocamos aqui o ângulo agudo, ele é maior do que zero, né, e menor do que 90, tá? Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Bom, podemos observar aqui ó, um outro exemplo, né? Uma função aqui, y igual a 2x menos 1. Gente, se você observar aqui, o coeficiente a, ele é positivo, ou seja, ele é maior do que zero, né? Então, função crescente, você já pode observar que o ângulo é agudo, né? Devido a essas definições aqui. Vamos pegar um outro exemplo. Y igual a 50x mais 100. Novamente, o coeficiente a ele é positivo, também, né, o gráfico, né, da função é crescente, e o ângulo, se estivesse nos perguntando, era um ângulo agudo. Agora, observa esse outro exemplo, né, menos 3x mais 4. Vocês observam que o coeficiente a aqui agora, ele é negativo, né, menor que zero. Se você fosse construir esse ângulo, né, observar lá no gráfico, na sua construção, ele era obtuso, tá bom? Olhando aqui mais um exemplo, y igual a menos x mais 3. Então, o coeficiente a é menos 1, né, que é um valor negativo. A função também é decrescente. Isso a gente pode concluir sem construir o gráfico. E o ângulo, né, ele é obtuso. Tá? Então, você vai estar utilizando essas informações para estar resolvendo as atividades propostas do seu livro. Bom, mais uma informação aqui. Quando A igual a zero, temos Y igual a B, né, que é um número real, né, isso atribuindo B um valor real, e a reta, né, que representa o gráfico da função, nesse caso, ela é paralela ao eixo X, que é a função constante, que nós atribuímos bem aqui no início do conteúdo, tá bom? Bom, na página 31, ele pede para você identificar, né, em cada item o ângulo de declividade, né? Sem construir o gráfico da função, você vai observar se o ângulo é agudo ou se ele é obtuso. Lembrando, né, a maneira mais fácil, você vai identificar sempre o coeficiente A. Se ele é crescente, o que a gente pode observar aqui, por exemplo, na letra A? O ângulo alfa, né, outra atribuição que você der, ele é agudo, porque o coeficiente A é maior que zero. Olha na letra B. Coeficiente A, nesse caso aqui, é menor do que zero, né? Um número negativo. Então, o ângulo alfa é obtuso. Do mesmo jeito, na letra C, o ângulo também é obtuso, porque o coeficiente A é negativo. Agora, quando você olha na letra D, o ângulo já é agudo, ou seja, o coeficiente A, nesse caso aqui, é 1, e 1 é maior do que zero. Simples, né, pessoal? Qualquer dúvida, pausa o vídeo, tá? E observem novamente. Limpando aqui a tela, vamos lá, dar continuidade. Um caso particular, né, da função afim, função linear. Então, observa que a gente já falou aqui, um caso particular que era a função constante, agora função linear. Observem, uma função definida em R e com valores em R, com a lei de formação do tipo y igual a ax, ou seja, nesse caso aqui, o valor de B é zero. Porém, a gente vai considerar aqui o A diferente de zero, tá certo? Então, nesse caso, a função ela é chamada de função linear. Vamos lá, dando continuidade. A função linear, como eu falei, é um caso particular da função afim, pois y é igual a ax, né? E equivale, né, por exemplo, aqui, ó, a x. E equivale, por exemplo, y igual a ax mais b. Nesse caso aqui, o valor de b é zero, por isso que a gente não está colocando. Então, mais uma vez, essa função linear é um caso particular de função afim. Vamos lá. Bom, veja, por exemplo, que y igual a 3x indica, olha só, informação importante, indica uma função afim, que também, pessoal, é uma função linear. Agora, y igual a 2x mais 5, ela é uma função afim, mas não é uma função linear, devido, né, à nossa lei de formação aqui, ó, tá bom? Então, qualquer coisa, faça um pause aí no seu vídeo
né? Volta e assista novamente. Deixa eu limpar a tela. Na página 32, observe aí quais dessas igualdades ou quais dessas funções afins, né, elas são lineares. Bom, então você viu que a função linear, pode voltar aí de novo, é do tipo y igual a ax, quando tem o coeficiente a diferente de zero. Então, olha só, pessoal, a letra A, o coeficiente é diferente de zero, a letra B já apareceu os dois, então não é. A letra C, o coeficiente A é diferente de zero, B não aparece, né? Então, tanto a letra A quanto a letra B, a gente conclui, certo? Que nesse caso aqui, da letra A, o B é zero, e na letra C, o B também é zero. Ah, André, então toda vez que o B for zero, a função, então, ela vai ser linear? Isso mesmo, tá bom? A letra D não é, né? Eu até falei no enunciado aqui funções afins, né? Me desculpem, mas não, todas não são funções afins, né? Nós temos aqui, por exemplo, um expoente diferente de 1, né? Tá? X ao cubo. Nós temos aqui na letra F ao quadrado, né? Uma função do segundo grau, tá bom? Então, a letra D não é. A letra E, pessoal, já é, ou seja, o valor de B igual a zero. Nós temos aí na letra G, a letra H e a letra I. Então, todas elas, né, essas três últimas são funções lineares, tá bom? Bom, então deixa eu limpar a tela. Dando continuidade, vamos observar como que é o gráfico de uma função linear. Olha só, já estudamos, né, que toda função afim, quando x assume um valor real, possui como gráfico uma reta. Então, toda função afim, o gráfico é uma reta. Como a função linear é um caso particular, né, de função afim, seu gráfico também é uma reta. Como característica própria, o ponto onde a reta corta os eixos. Como assim, né? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Observe os exemplos. Rapidamente aqui, eu já construí aqui apenas com dois valores, né? Lembrando que para você construir uma reta, você precisa de no mínimo 2 pontos. Então, aqui vamos atribuir só 2 valores. Nós temos aqui o gráfico, né, da função y igual a 2x, tá bom? Como o a aqui ele é positivo, você já sabe que o gráfico é crescente. Mas olha só, gente, uma característica aqui, que eu até fiz aqui essa pausa aqui, que eles têm uma característica própria, ele corta os dois eixos, ou seja, ele vai estar passando aqui bem no meiozinho, bem na origem, tá bom? André, então, a função constante, ela é paralela ao eixo x, tanto em cima, exatamente em cima, ou embaixo. Agora, a função linear, então, ela corta exatamente a origem, isso mesmo. E observem, se a função ela é crescente, ela está passando aqui então no primeiro e no terceiro quadrante. Agora vamos olhar um segundo exemplo. Y igual a menos 3x. Nesse caso, o coeficiente A é negativo, né? Atribuindo dois valores aqui. Também como característica, esse gráfico passa em cima da origem. E podemos observar que essa função ela é decrescente, certo? Ela é decrescente, então ela passa aqui pelo segundo e quarto quadrante, tá bom? Característica importante da função linear. Se você não entendeu, pausa e retorna o vídeo, tá certo? Bom, o gráfico, deixa eu limpar aqui a tela, o gráfico de uma função linear dada por y igual a x, né, com a diferente de zero, você pode deixar grifado aqui, é uma reta que sempre passa pela origem. Tá certo, pessoal? Deixa aí anotado essa observação. Bom, função identidade, mais um caso particular. A função linear, né, que faz corresponder a cada x real um y, né, tal que y igual a x é chamada, né, de função identidade. Agora, observe, ué, André, mas você acabou de falar que a função linear ela é do tipo y igual a vezes x, e aqui agora só apareceu y igual a x. Nesse caso, temos um valor padrão aqui do a sendo exatamente 1. Então, vamos lá, para a gente compreender esse estudo.
Pela função identidade, cada número real corresponde a ele próprio. Aí você pode lembrar daquela regrinha da multiplicação, né? Como sabemos que o número 1 é o elemento neutro da multiplicação, e todo número que você multiplica por 1 dá ele mesmo. Como o nosso caso aqui, o coeficiente A é igual a 1, e qualquer valor aqui que for x, e você, no caso, multiplicar por 1, vai dar ele próprio, tá certo? Então, nesse caso, quando o A for exatamente igual a 1, nós temos uma função identidade. Bom, o gráfico da função identidade é a bissetriz. Pessoal, lembrem da definição, né? Bissetriz, ela divide exatamente um ângulo ao meio, tá certo? Então, ela é uma bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Ou seja, do primeiro quadrante e do terceiro quadrante. Olha só, nós temos aqui um esquema, né, do nosso plano cartesiano, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Como essa função ela é do tipo y igual a x, sabemos que ela é crescente. Se ela é crescente, né, nesse caso aqui, o a, como é 1, ele é positivo. Então, ele passa apenas, né, nos quadrantes ímpares. Então, é uma característica de função identidade. Qualquer dúvida, assista ao vídeo novamente. Bom, para a gente aqui fazer um esqueminha do que a gente acabou de estudar, nós vimos aqui a definição de função afim e alguns casos particulares que nós abordamos. Nós abordamos aqui, galerinha, função constante, ou seja, quando y ou f de x é igual a b, essa função ela pode vir acima do eixo x, embaixo e exatamente em cima. Bom, depois falamos sobre função linear, ou seja, função do tipo y ou f de x igual a vezes x, ok? Nesse caso, o valor de b é zero, certo? Lembrando que o a ele é um valor real, tá certo? Então, aqui também, né, o gráfico, nesse nosso exemplo aqui, ele é crescente, mas ele também poderia ser decrescente, se o valor A fosse um valor negativo. E a função identidade, quando exatamente o nosso coeficiente A é igual a 1. Então, nesse caso, essa função identidade, ela é sempre crescente e sempre passando pelos quadrantes, né, o primeiro e o terceiro quadrante. Ok, pessoal? Bom, para a gente finalizar, só mais esses exemplos aqui do gráfico da função linear, né? Como eu falei, nós temos aqui, quando A é maior que zero, a função é crescente. Quando A é menor que zero, decrescente. Isso nos dois casos, passando pela origem. Pessoal, eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, pausa o vídeo, né, novamente e você assista essa aula mais uma vez.